Olá, meus queridos! Muita gente fala que o adolescente está numa crise de identidade. Quer saber o que realmente é isso? Fica comigo. A crise da identidade do adolescente é uma coisa muito interessante. Identidade vem da palavra idêntico. Então, na verdade, o adolescente está numa crise de igualdade. Idêntico é igual. Mas como assim crise de igualdade? Igualdade do quê com o quê? Então, é isso que está faltando para a gente entender, compreender melhor o adolescente. Saber quais são os dois fatores que precisam estar iguais para que a identidade seja cumprida, para que essa crise seja vencida, seja reconstruída. Então é assim, vamos entender primeiro o conceito de individuação. A palavra indivíduo vem da palavra indivisível. Eu sou indivíduo quando eu não estou mais misturado a outras pessoas. E isso acontece muito facilmente desde pequeno. Os pais dizem para a criança o que ela tem que fazer, o que ela tem que pensar, como que ela tem que agir. Então a criança acaba se misturando muito com os pais. A gente chama isso de simbiose. E aí a pessoa, para desenvolver a sua individualidade, tem que cortar essa simbiose, tem que dar uma afastada nessa pressão que os pais exercem. Mãe, isso aí é você que quer, não eu. Pai, esse curso é você que gostaria de fazer, não eu. Mãe, essa menina que você sonha que seja minha namorada é tua ideia, não minha. Então, cada vez que o adolescente se posiciona dizendo isso é teu, isso não é meu, ele está cortando. E isso, na verdade, ele está dividindo e colocando a mãe no lugar. Tem adolescente que faz isso de uma forma muito carinhosa e respeitosa. Mas não é bem assim que normalmente acontece, eu já te explico. Eu divido aqui e digo, pai, isso é teu. Eu divido aqui e digo, vó, tia, isso é teu, não meu. Então, quando eu, olha que interessante, quando eu divido aqui, eu divido e não tem mais ninguém, não tem mais nada para dividir, eu me tornei indivisível, portanto, eu me tornei um indivíduo. Então, o primeiro fator é a individualidade, é o que eu sou de verdade, o que eu sou lá dentro de mim. E olha só que interessante, qual é o mecanismo, qual é a força, qual é a energia que o adolescente utiliza para dar essa afastada em pai e mãe? Agressividade. Por isso que o adolescente fica agressivo, bate a porta, grita com pai e mãe, desrespeita muitas vezes, quer ser do contra o tempo todo. Por quê? Porque ele precisa, psicologicamente, inconscientemente, precisa afastar essas figuras. Porque se ele deixa muito perto, ele se torna sombra de papai e mamãe. Ele cresce na sombra, sem individualidade. Essa pessoa vai ter dificuldades muito grandes de amadurecer lá para frente. Então ele precisa afastar. E o mecanismo? Agressividade. Por isso que o teu filho fica agressivo. Mas tem pai que fala assim, mas meu filho nunca foi agressivo comigo. Duas possibilidades. Você pai, você mãe, é tão consciente, é tão maduro que se afasta. Você está dando espaço para o seu filho crescer. Você está dando espaço para ele construir a própria individualidade. Ótimo, ele não precisa brigar, não precisa bater de frente, ele não precisa te enfrentar, porque você está dando esse espaço para que isso aconteça por si só. Ok, ótimo. Outra possibilidade, e aí é uma possibilidade ruim, é que os pais abafam tanto, são tão fortes, tão autoritários, que o filho não tem coragem de ser agressivo. Então ele cresce dizendo, sim pai, sim mãe. Aí você olha para aquele adulto que não tem sabor, aquela pessoa insossa, aquela pessoa vazia, porque não sabe o que quer, não sabe quem é, quem saberia são os pais. Infelizmente, nós temos muitos adultos com isso. Então, primeira coisa que o adolescente precisa construir, individualidade. O que esse adolescente é na sua essência. E o segundo fator é
personalidade. O que é personalidade? Personalidade vem da palavra persona. Persona é de máscara. As máscaras do teatro grego antigo tinham um pequeno buraquinho para fazer som. Em latim, persona. Então essa máscara com o buraquinho para fazer som essas máscaras eram chamadas de persona, para fazer som. Então qual é a função da máscara? Representar alguém. Nós não somos autênticos sempre com todo mundo, não dá. Eu não posso me expor totalmente, eu não posso mostrar todas as minhas fragilidades para qualquer um. Eu escondo. Então, de certa forma, todos nós, inclusive eu, a gente representa. É uma máscara que a gente tem. Isso não é falsidade, é proteção. Então, a primeira função da máscara é de representação. Mas a segunda função é o próprio buraquinho, para eu me comunicar, para eu dizer ao mundo o que eu sou. E isso, então, esse conceito se desenvolve com a persona, ou melhor, a personalidade. Então eu desenvolvo a minha personalidade quando eu acho o jeito mais legal de ser, de me comunicar, de mostrar para as pessoas como eu sou, como que eu penso, qual é a minha opinião, qual a opinião dos outros, eu sei discutir. Por quê? Porque eu tenho personalidade. Mas olha que interessante. Então, personalidade, as duas funções, representação e comunicação. Se eu, personalidade, comunico ao mundo exatamente quem eu sou, significa que a minha personalidade é igual à minha individualidade. Se é igual, eu tenho o quê? Identidade. Ah, e por que para o adolescente é tão difícil? Porque ele ainda não construiu a individualidade e ele ainda não sabe qual é o melhor jeito de ser e de agir. Então ele está em construção. Agora, se você sabe que ele está fazendo isso, você vai respeitar as pisadas na bola que ele vai dar. Um momento ele está muito expansivo, outro ele está mais retraído. Personalidade. Ele não sabe exatamente o que ele quer. Individualidade, ele está construindo ainda. Ele nem sabe qual é o curso superior que ele vai decidir, ele já tem 17 anos. Daí você fala, nossa, mas 17 é tão pouco. Pois é, é pouco. Mas veja, ele está em processo. E aí quando ele constrói, ele sabe quem ele é e sabe mostrar ao mundo quem ele é, já terminou a adolescência. Então ele tem identidade. E aí vem uma notícia bem interessante. Só dá para ser feliz tendo identidade. Porque se eu depender das outras pessoas para ser feliz, eu não sou. Inclusive aquela historinha, você tem que achar uma pessoa que te faça feliz. Fuja dessa desgraça. Não ache ninguém para ser feliz. Seja feliz. Ache outra pessoa feliz. Aí vocês juntam as felicidades. Aí dá certo. Mas esperar que o outro te faça feliz não funciona. Você não tem identidade. E uma pessoa sem identidade é fácil de descobrir. É aquela que a gente fala assim, ô pessoal, um grupo de trabalho. Ô pessoal, a gente está passando a hora, que tal a gente pedir uma pizza? Aí essa pessoa sem identidade, sem personalidade, sem individualidade, vai falar o quê? Ah, pizza é legal. Qual sabor vocês querem? Escolham o que vocês quiserem, tá bom. Ela não sabe nada, ela não quer nada, tudo que os outros quiserem vai ser bom. Aí as pessoas, alguém diz, ó pessoal, é a terceira vez que a gente pede pizza, vamos pedir uma coisa diferente hoje, vamos pedir pastel? Daí todo mundo, pastel é uma boa, vamos pedir. Aí o que esse cara fala? Pastel é legal. Qual sabor? Qualquer um. Eu estou dando um exemplo bem simples, bem bobinho, mas só para você perceber que a pessoa que não tem identidade não se manifesta, não escolhe e deixa que os outros escolham. Aí vai ser usado, vai ser manipulado, vai ser prejudicado no seu trabalho, porque nunca sabe o que quer. Então, ajude o seu adolescente, o seu filho, a ter identidade, a assumir essa posição. De que forma? Tem que ter diálogo, conversar bastante, mas principalmente vai dando espaço para ele crescer, porque essa crise que ele está passando realmente não é fácil e ela só vai ser vencida perto dos 21 anos de idade. Então, a gente tem que ter muita paciência com os nossos filhos adolescentes. Agora, um segredinho. Vamos imaginar que você colocou uma regra para o seu filho. Filho, pode ir na festa, mas a 1h da manhã eu quero você aqui em casa. Aí ele chega 1h10.
Aí você fala, ô filho, 10 minutos atrasado. Ô pai, foram só 10 minutos. O ônibus que atrasou. Ah, tá, vai dormir. O filho transgrediu? Não. Portanto, ele não afastou a figura paterna. Na próxima festa, ele chega 1 hora atrasado. E aí você fala, ô filho, 1 hora atrasado? Ô pai, deixa eu explicar. É que você mesmo que fala para a gente ser legal com os nossos amigos, a minha amiga passou mal, fui eu que ajudei, eu que chamei o pai dela, eu fiquei lá até o pai dela chegar, eu dei um apoio para ela, depois que eu vim para casa, por isso que eu cheguei atrasado. Ô filho, que legal, vai dormir. O filho transgrediu? Não. Novamente ele não afastou. No inconsciente, gente, não é um plano maligno, no inconsciente desse adolescente está assim, ó. 10 minutos não afastam o meu pai porque não agridem o meu pai. 1 hora também não agride. Então, atrasar não é nenhuma transgressão. Atrasar, eu não afasto o meu pai. O atraso não funciona. Na próxima vez, ele vem bêbado para casa. E se o pai fala assim, ô filho, tomou teu primeiro porre, vai dormir, rapaz. Transgrediu? Não. Atraso não transgrediu? O álcool não transgrediu. Qual o próximo passo? Perceberam o problema? Perceberam a dificuldade? Talvez venham aí drogas, sexualidade precoce, um monte de problemas. Para quê? Para quê? Então, na primeira vez que o teu filho transgredir, nos primeiros 10 minutos, você faz o quê? Faz o teu showzinho. Ô filho, 10 minutos, a gente combinou 1 hora, você está chegando 1h10. Pai, deixa eu explicar. Não tem explicação, vai dormir. Opa! Transgrediu. O filho fica pensando assim, nossa, só porque eu errei, só porque eu falhei, só porque eu atrasei 10 minutos, ó como o pai ficou. Atraso é transgressão. Fica nisso. Então, mostre para o seu filho o que ele está fazendo de errado. E lá por dentro, yes, meu filho está amadurecendo, ele está ficando cada vez mais maduro, está crescendo de forma adequada. No outro dia, você vai lá, filha, vai lá e diz, ô filho, por que você chegou atrasado ontem? Ô pai, agora você vai deixar eu falar? Agora eu vou. Pronto, resolveu. Mas você mostrou que ele transgrediu. Isso é muito saudável para o amadurecimento dele na construção da identidade. Ajude seu filho a ser cada vez mais maduro. Ajude-o a